Mais um Positivo a Sua Mente com a Marina, psicóloga Marina Magalhães. Ela trabalha com as minhas filhas em orientação parental já faz um tempo, amiga da Mel, que também participa aqui do Positivo a Sua Mente. No nosso bloco, nosso quadro anterior, a gente falou um pouquinho sobre a importância das emoções e já entramos na alegria, questão tribal, cultural e tudo mais. Foi um bate-papo incrível, quem não assistiu vai lá assistir. E agora a gente vai falar hoje sobre a raiva. Essa é uma das minhas emoções favoritas. E a gente pode... É uma emoção assim, muito tóxica, se você ficar muito tempo nela. A gente pode falar sobre os efeitos nocivos da raiva, os efeitos positivos da raiva. É uma das emoções, acho que acredito, mais primárias, porque eu lembro que as minhas filhas pequenas, a Helena, quando tem raiva, ela já fica... Eu não faço isso, nem minha esposa, é uma coisa que vem de dentro do organismo da criança por genética, DNA. Você não precisa ensinar a ter raiva, a criança já nasce com aquilo lá dentro. Né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre ela, então? Vamos sim. Gente, eu também adoro falar sobre raiva, até porque no consultório isso aparece muito, consultório com criança isso aparece muito, porque as crianças ainda não têm uma regulação emocional. Nem cérebro para isso tem, não tem cérebro para isso também. Exatamente. O que acontece? Quando a gente fala de criança, né, o lado direito do cérebro está muito mais desenvolvido do que o lado esquerdo. E o lado direito é muito emocional. Então, isso vem. E outra, né? Quando a gente fala de criança, a gente tem que pensar uma outra coisa. Além de um desenvolvimento biológico, que não tá bacana ainda, e, gente, a gente desenvolve o cérebro até os 24 anos, tá? Então, isso é legal, assim, as crianças nascem com meio quilo de cérebro, né? Os pesquisadores mostram. As espécies, e depois vai ficar com 1,5 kg de cérebro, ou seja, 2/3 do cérebro fora da barriga da mãe. As espécies que têm um desenvolvimento do cérebro fora da barriga da mãe, que são os mamíferos e alguns mamíferos, mostram que nós somos tribais, somos grupais. Por quê? 2/3 de quem eu sou vai ser modulado no meu ambiente. Então, se eu tenho um ambiente, por exemplo, agressivo, estou numa tribo mais agressiva, existiam tribos mais agressivas, eu tenho que ficar mais alerta porque minha sobrevivência está em jogo. Eu posso ser espancado à noite, então eu vou ter um sono mais leve, eu vou estar mais um produto daquele meio, daquela tribo, em alerta. Se eu tenho uma tribo mais afetuosa, mais afetiva, eu vou dormir mais tranquilo, eu vou ser menos ansioso, mais relaxado, porque o meu grupo me permite ser assim. Então, é como se a natureza falasse assim, eu vou dar luz a essa criança, mas 2/3 dela quem vai dizer é o ambiente, né? Você vê como a gente é uma esponja, por isso que você fala, né, Marina? Trabalha com criança, até os 7 anos ali, até os 24, como você falou, nossa curva cerebral, ela é muito em pé, depois ela começa a maturar, mas nós... E as pesquisas mostram, você pode falar um pouco mais sobre isso, que os pais, que são cérebros adultos, estão ali como um elemento importante para resfriar aquela criança, porque ela sabe se aquecer, mas ela não sabe se resfriar ainda, não tem cérebro para isso. Né? E aí, entra uma coisa que, assim, eu defendo muito no meu consultório, e, gente, isso aqui não é só para quem é pai e mãe, não, tá? Adultos. A gente precisa saber regular a nossa emoção, porque se a gente não consegue fazer isso, não dá para cobrar isso do outro. E aí eu acho que isso é mais sério quando a gente tem criança em casa, independente de ser pai e mãe. Se você convive com uma criança, você é um cuidador, né? E se é uma você não souber... que você está modulando aquela criança, né? Dizem que um dia de uma criança equivale a 7 dias de um adulto em termos de aprendizado, de impacto, né? Uma esponja, tá? As crianças, elas têm uma curva, uma janela de aprendizado, que como a gente chama, gigantesca. Se você coloca uma criança para aprender outras línguas, com 7 anos é capaz de ela conseguir falar 3 línguas tranquilamente. Para um adulto isso é muito mais difícil. E aí não é, então esse adulto ele é incapaz? Não. É uma questão de janela de oportunidade, que a gente chama, de número de conexões, de sinapses que conseguem ser formadas. Por isso Olha quanta coisa... o seu impacto, você estar no celular e não dar atenção para o seu filho, vai impactá-lo muito mais do que um casal, um marido e uma esposa, a mulher tentando falar com o marido no celular. Porque vai ser muito mais, entre aspas, pode ser até inclusive traumático para aquela criança de uma forma duradoura e eterna durante a vida dele, baseado naquela janela de oportunidade que foi aproveitada de uma forma que deixou aquela criança mais vulnerável, né? Exato, deixou um espaço, né? Deixou um espaço. E aí, quando a gente vai falar, voltando aqui para a raiva, ela não é uma emoção ruim, né? As emoções, como a gente estava dizendo no outro bloco, não são dadas como boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. E é engraçado que uma das emoções que as pessoas colocam como desagradáveis, mais aceitas, é a raiva.
E aí entra também fazendo um link com o nosso primeiro bloco. Então, assim, se não viram, eu acho bem bacana que consigam assistir, porque a gente está linkando muita coisa, porque a cultura pede ação o tempo inteiro. Então, faz todo sentido que a raiva seja uma Porque ela é a emoção emoção aceita. da ação, né? Ela é uma emoção que te dá Ela energia para agir, para bater, é para xingar, para reivindicar, para qualquer isso. coisa. Aí você pode falar assim, ah, mas Mari, é ruim sentir raiva? Não, gente, porque a raiva, É a foca necessária. atenção está na injustiça. Se você prestar atenção toda vez que você observa uma criança, um adolescente, a gente sentindo raiva, a gente está falando da sensação de ter sido injustiçado. E aí, ou com a gente, ou com alguém que a gente gosta, ou em uma situação que você não concorde, certo? Então, o que a raiva tem como função? Reparar injustiças. É isso. Essa é a função da raiva. E qual é a expressão dela? Ativa. Ela faz, acontece. Né? Ela libera adrenalina e cortisol no corpo. Vamos, tem que fazer o negócio andar. Então, ela é ruim? Não. Não. Como a gente estava comentando no bloco anterior, a gente tem que saber quais são os nossos limites. Eu tenho que saber onde é que eu deixo a pessoa vir. Porque se eu não fizer isso e ficar em uma expressão puramente de agregar, talvez eu agregue também coisas que eu não quero. Uhum. Porque não é só o fato de que, mas eu estou agregando, né? Vocês me falaram que isso envolve uma questão de sobrevivência. Depende. O que você está agregando? Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E é interessante E também, aí, eu não sei se você aborda isso com seus pacientes em relação à raiva, que o Daniel Goleman, que é um cientista que eu super recomendo, ele é psicólogo, os livros de inteligência emocional, que eu adoro ele porque ele traz muita citação científica, baseado em universidade e ele tudo é mais. É como se fosse um monte de referências. Se você quiser buscar ótimo. referências de pesquisas, vale a pena. Ele fala, ele tem um módulo só sobre raiva no livro dele, que é interessante, que ele mostra que a raiva faz parte do ser humano, o lado bom, e assim, os desafios e os perigos da raiva também, porque a raiva, ela torna a nossa visão muito unilateral. Sim, fomos injustiçados, mas ela dificilmente vai te dar uma visão 360, ela é uma visão muito unilateral, onde você tem Sim, certeza, às vezes, ela faz você acreditar nas fantasias que você criou. Então, por exemplo, a Mari não verdade. atendeu um telefonema meu, eu tô precisando dela. Nossa, ela não se importa comigo, ela é uma péssima profissional, tô com raiva. Eu já crio aquela fantasia e vou Sim, agredi-la baseado na fantasia e no histórico que eu criei. Depois que a raiva sai do meu organismo, eu falo assim, nossa, mas ela podia estar ocupada, ela podia estar com problema. E eu vejo os outros perfeito. lados e vou pedir desculpa, porque, na verdade, eu agi por impulso, mas o impulso é como se a raiva ela gerasse uma ação, mas uma ação meio desgovernada, uma ação meio que não tão Pega, nervosa. A raiva segue. faz. Eu E a raiva brinco cansa também, né, Mari? A raiva de cansa. Então, uma pessoa muito. raivosa, eu estava lendo outro dia, acho que o Daniel Gomes falou, equivale a você fumar 3 maços de cigarro por dia. Então, você pode ser aquele atleta, comer super bem, mas é raivoso, ou dá muito Você vai espaço para o palco da raiva na sua vida, você não adianta, como se você estivesse fumando 3 maços de cigarro por dia em termos de efeitos colaterais negativos. Você falou uma coisa que eu gosto muito de falar no consultório, que é o seguinte: as emoções, elas são programa de auditório, elas gostam delas Você já falou mesmas. isso para a gente uma Elas vez gostam, numa sessão, né? É interessante, né? elas gostam delas mesmas. E se a gente não tomar Elas se cuidado, retroalimentam, né? elas se retroalimentam. Ai, tem um livro, eu não vou lembrar o nome do autor, gente, mas é lindo, chama A Raiva. Uhum. E aí vai mostrando que a raiva, posso falar rapidinho dele? Pode. A raiva, ela vai se alimentando de uma coisinha bobinha, à toa. E que aí ela vai crescendo, 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 até que ela explode e destrói tudo que está em volta. E qual que é o desfecho do livro? Depois que ela explodiu, ela fala que alguém tem que vir limpar toda a bagunça que ela fez. E aí vem o bom senso com a vassourinha limpando tudo que a raiva fez. É isso, é um livro lindo para criança, mas é um livro lindo para gente. Eu me identifico naquilo, Eu não né? sei De se, eu não que sei se na psicologia, que a psicologia fala sobre isso, mas a raiva, dizem que a raiva, quando ela vem num pico, ela é acompanhada de uma outra emoção grudada com ela depois, não sei se é tristeza, o remorso, alguma coisa que, o cansaço, que sempre vem junto, né? É como se um fosse cansaço, até por um uma de hormônio. homeostase Uhum. do corpo. Porque as emoções, elas não vão durar da gente mais do que 10 minutos, tá? Porque o corpo vai fazer isso, de dar uma regulada. O corpo vai fazer esse É movimento, tanto que as tá? crianças, às vezes, quando tá com birra e você orienta na orientação parental, ela tá naquele ímpeto de raiva, dá acolhimento e deixar aquela raiva
Que vai passar. Deixa em Ela vai atingir o pico e vai descer. momento. Gente, sabe uma coisa que eu acho muito curioso, que a gente faz, e certamente já fizeram com a gente. Tem alguém com raiva, a gente fala assim, não, mas fica calmo. Não, eu falo isso, geralmente... Que bela ideia, como eu não pensei nisso? Gente, não funciona. E não Dá só mais isso, raiva. parece que você faz com que a curva não desça tão rápido, ela vai continuar se sustentando. Porque é um movimento de invalidação. E aí, voltando muito para as emoções... Injusto, você fica com mais raiva ainda, né? Porque, gente, o que é importante para a gente falar sobre raiva, né? Sobre raiva não, sobre emoção, quaisquer que for. É uma validação. A gente precisa ter as nossas emoções validadas, porque como a gente já falou, emoção e pensamento não tem certo ou errado. Então, não importa a razão que fez com que teu filho, com que você sinta uma raiva. Tá correto. Qualquer uma. Onde é que a gente corrige? O que eu faço com isso? A minha forma de ação nem sempre é correta. Mas o meu Na sentimento... minha forma de expressá-la, por isso que as crianças são ensinadas socialmente quais são as avenidas mais adequadas para expressar aquela raiva. Mas não para Perfeito. abafar aquela raiva, né? Porque aí você já está criando uma doença. Quando a gente está em orientação, não é sempre isso que eu digo? Uhum. A emoção está correta. Ai, mas nossa, não tem motivo para tudo isso. O julgamento Tem. aí, né? Eles não conhecem os problemas da vida adulta. Então, uma outra coisa muito importante. A criança, a gente não tem noção de que o sentimento que ela está ali sustentando vai passar. Acho que vai durar o Ela resto... não não sabe. ela vai o resto da vida. Isso causa um Quando ela desespero, né? pode, eu nunca mais vou ver televisão na minha vida. Meu Deus, o mundo acabou. Elas não sabem isso ainda. É a gente que constrói esse caminho. E aí a gente vai criar estratégias do que pode ser feito na raiva.